Há dias que me sinto tão deprimido que não me apetece fazer nada. Nesta idade em que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer um milagre e reduzir minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom. Tem de se ter fé. Este é um trecho de uma carta escrita em 2013 pelo português Renato Seabra, pouco tempo depois de saber que o resto de sua vida pode ser passado numa das piores cadeias norte-americanas. E o motivo de sua prisão é o que veremos no vídeo de hoje. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Aqui no canal falo sobre casos reais, mistérios diversos, serial killers e outros assuntos no nicho terror. Então, se você é fã dessa temática, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos por aqui, às segundas e quintas-feiras. Bom, recados dados, vamos aos fatos. Carlos Castro nasceu em 5 de outubro de 1945 em uma pequena cidade de Angola, mas logo, segundo informações veiculadas por matérias jornalísticas, mudou-se com a família para Portugal, onde cresceu. Carlos, desde jovem, nunca escondeu que era homossexual, mesmo enfrentando um comportamento resistente do pai e dos irmãos. Já na década de 1970, morando em Lisboa, Carlos começou a se apresentar como transformista em programas de televisão. Nesta mesma década, começou sua carreira de cronista social na revista Nova Gente, que é uma das mais antigas revistas de sociedade de Portugal. Carlos assinava sob o pseudônimo de Daniela a coluna Ziriguidum, que deu pano para manga à época, pela forma intensa como criticava as principais figuras do meio social português. Ainda na revista Nova Gente, Castro estreou como organizador de espetáculos e produtor de grandes eventos artísticos. Não se sabe muitos detalhes sobre a vida pessoal de Carlos, mas, quanto à sua vida profissional, pode-se dizer que ele teve uma sólida carreira como jornalista e escritor. Motivo, inclusive, pelo qual, e muito provavelmente, entre outros, o homem, já com 65 anos, deve ter se aproximado de Renato Seabra, um jovem modelo de 21 anos que deixou Carlos encantado e o fez entrar em contato com o rapaz pelo Facebook em outubro de 2010 para lhe oferecer ajuda a fim de alavancar sua carreira no mundo da moda. Seabra, resumidamente, respondeu a Carlos que sua ajuda seria muito bem-vinda. Assim, em poucos dias, os dois já estavam se encontrando. Não se tem informações contundentes acerca da vida pregressa de Renato Seabra. Tudo que se sabe é o seguinte: Renato é natural de Cantanhede, cidade portuguesa, fazia parte do time de basquete local, frequentava o colégio, onde era tido como um bom aluno. Enfim, o cara era absolutamente uma pessoa normal, de uma pacata cidade pequena. Ao que se sabe, em algum momento, o rapaz, descrito pela família e alguns vizinhos como tímido, discreto e que nunca entrou em briga, se mudou para Coimbra para estudar educação física. Já na universidade, Renato começou a mudar o rumo de sua vida, quando participou de um programa de televisão que dava oportunidade a pessoas interessadas em seguir a carreira de modelo. Sim, Renato sonhava em se tornar modelo. O jovem participou do tal programa e acabou ficando entre os finalistas. Sobre a vida amorosa, a irmã de Renato, em entrevista ainda à época dos fatos aqui apresentados, ela disse que o rapaz era heterossexual e que teve várias namoradas durante seus 20 e poucos anos de liberdade. Então, questionada sobre o relacionamento do irmão com Carlos Castro, a irmã, cujo nome aqui vamos preservar, respondeu: "O meu irmão não é homossexual e, como irmã, tenho certeza absoluta disso. Teve várias namoradas. Em casa, Carlos Castro
foi sempre falado como apenas um amigo do Renato, que ia ajudá-lo na moda e por isso nunca houve qualquer relacionamento entre eles. Depois da primeira conversa em outubro de 2010 pelo Facebook, os dois homens se encontraram e a partir de então sempre mantinham contato e frequentavam lugares juntos. Há quem diga que eles começaram a se relacionar amorosamente. Outros, porém, como vimos anteriormente, juram que nunca tiveram nada além de amizade e um relacionamento profissional. No entanto, o cronista dizia aos amigos mais próximos estar perdidamente apaixonado pelo modelo. Renato, por outro lado, era mais reservado e não demonstrava publicamente que estava vivendo um romance intenso com um homem. Ainda assim, depois de ser convidado para passar o final de ano em Nova York com Carlos, o jovem Seabra não hesitou. E então, em 29 de dezembro, chegaram à cidade. Os dois homens, segundo consta, viveram dias intensos e tudo parecia fluir muito bem. Foram ao teatro, fizeram compras nas melhores lojas da cidade, reuniram-se com os amigos de Castro, que mais tarde disseram não ter notado nada além de felicidade neles. Mas a verdade é que, desde o dia 2 de janeiro, o casal começava a ter desavenças e discussões. Nesse dia, Renato chegou a ligar para a mãe dizendo que alguma coisa errada estava acontecendo e que queria voltar para casa. Já no dia 3 de janeiro, foram flagrados pelas câmeras de um restaurante tendo uma discussão, se levantando e indo cada um para um lado. Já no dia 6, véspera do crime, Carlos confessava a Wanda, sua amiga, que pensava em desfazer o relacionamento e regressar a Portugal, pois estava com medo de algumas atitudes de Renato, quase como uma premonição. Essas desavenças, inclusive, podem encontrar sentido no bilhete que foi encontrado no quarto do hotel dos dois, quando já tinha acontecido o crime, como veremos mais adiante. Enfim, dessa forma, eles passaram a última semana de 2010 e a primeira de 2011 na Big Apple, sem qualquer intercorrência grave aparentemente, pelo menos até a tarde do dia 7 de janeiro de 2011. No 34º andar do Hotel Intercontinental, precisamente no quarto 3416, naquela tarde de sexta-feira, 7 de janeiro, Carlos seria vítima de um ato escabroso de Renato Seabra, que atualmente ainda diz não ter lembranças claras dos fatos ocorridos naquele dia. No entanto, as perícias e o estado do corpo de Carlos Castro, quando encontrado pouquíssimo tempo depois do crime, podem nos mostrar com clareza tudo o que se passou naquele quarto de hotel. Renato espancou brutalmente seu amante. Carlos foi esmurrado até que os ossos de seu rosto se quebrassem. Um monitor foi arremessado no peito e na cabeça da vítima, desfigurando completamente sua feição. Segundo informações amplamente divulgadas, Renato estava em um estado de completo descontrole. Além de socar, bater com a cabeça do homem em um monitor de televisão, o rapaz golpeou Carlos com uma garrafa de vinho, com uma cadeira de ferro que estava ali no quarto, pisou várias vezes no rosto do homem e, para finalizar, Renato, com um saca-rolhas, cortou um pedaço da orelha de Carlos, fez vários ferimentos e também cortou seus testículos. E vocês podem ter certeza que essa descrição aqui, essas descrições aqui são só um resumo da cena do crime, tá? O negócio deve ter sido horrendo mesmo. Após tudo o ocorrido, Renato, segundo ele mesmo, ouviu vozes em sua cabeça dizendo para que ele cortasse os pulsos e colocasse os testículos de Carlos sobre as feridas, pois só assim ele conseguiria se salvar. Passado esse aparente surto psicótico, o homem tomou um banho, cobriu o corpo sem vida com um edredom e se arrumou para sair. Vestiu uma boa roupa e um par de sapatos que Castro havia lhe dado de presente. Teve tempo ainda para pegar cerca de $1.500 da carteira do amante
e se certificar de não esquecer sua própria carteira e seu passaporte. Era por volta das 18h20 quando o jovem assassino saiu do quarto e deixou na porta o aviso de não perturbe. Assim, sereno e bem vestido, completamente recuperado do surto, entrou no elevador do hotel, desceu até o hall e lá encontrou a Wanda e sua filha, as amigas do jornalista, com as quais eles inclusive tinham um jantar marcado para aquela noite. As mulheres ficaram preocupadas quando Renato passou apressado por elas, porém com um semblante calmo e elegante, dizendo: "Carlos nunca mais sairá desse hotel", e seguiu até a saída do hotel. As senhoras ligaram várias vezes para o quarto de Carlos, mas sem sucesso. Assim, elas explicaram a situação aos funcionários do hotel, que resolveram então entrar no quarto. A cena encontrada nós já conhecemos. O corpo de Carlos jazia nu em poças de sangue. Era perto das 19 horas quando os paramédicos foram chamados ao local e nele foi dada a declaração de óbito. Enquanto o crime era descoberto e as autoridades chamadas, Renato ia de táxi até um hospital, onde deu entrada na emergência e ficou em observação por causa dos cortes que fez no pulso. Pouco tempo depois, a polícia, já dando Renato como principal suspeito do crime, chega a solicitar o atraso da saída de voos da cidade, acreditando que o rapaz poderia fugir. Mas, com a notícia do terrível crime já circulando, não demorou para que chegasse ao hospital a ordem de detenção de Seabra. Alguns hóspedes do hotel foram ouvidos e disseram ter escutado Castro e Seabra discutindo calorosamente naquela tarde. Informação essa que coincide com um telefonema dado logo depois do almoço por Renato para sua mãe, dizendo que tinha brigado com o Sr. Carlos. De acordo com o The New York Post, os detetives passaram cerca de 13 horas vasculhando a cena do horrível crime de castração em busca de evidências, e lá encontraram um saca-rolhas todo ensanguentado perto de um chinelo branco de hotel, e naquele mesmo ambiente, a carta, ou melhor, o bilhete que eu tinha comentado antes. O bilhete estava escrito em português e dizia o seguinte: "Atrás, mas boa pessoa poucas vezes". Na nota, essa que infelizmente nunca saberemos o real significado, pois como já disse, ainda hoje, Renato diz não se lembrar do que aconteceu exatamente naquele dia. A situação toda é muito bizarra, né? A necropsia declarou que a morte foi às 14 horas do dia 7 de janeiro, o que nos leva à certeza de que Renato passou mais de 4 horas no quarto com o cadáver. Haja vista que só saiu de lá às 18h20, mais ou menos. Enfim, o homem foi interrogado e acabou confessando o crime. E, entre outras coisas, disse ter arrancado o testículo do homem para livrá-lo de demônios homossexuais. E a partir daí, tudo começa a ganhar tons de loucura. Não sabemos se consciente ou inconscientemente. Internado no Hospital Bellevue, em Nova York, na ala prisional, o rapaz protagonizou episódios interpretados como psicóticos e que serviram de base, inclusive, para a tese de defesa do posterior julgamento. Os especialistas da defesa o diagnosticaram com desordem bipolar agravada por um episódio maníaco. De fato, foi um episódio maníaco. O psicólogo da acusação, por outro lado, disse tratar de desordem de personalidade não especificada. Mas, segundo a lei americana, perturbações mentais não tornam um indivíduo inimputável. É preciso provar que ele não sabia que os seus atos estavam errados. Como fez, nós já sabemos. Mas por que fez? Segundo a defesa, como sabemos, foi simplesmente um ataque psicótico de alguém incapaz de compreender os fatos naquele momento, não é? Para a acusação, o violento crime foi cometido por um sentimento de raiva e vergonha com o final da relação homossexual com Castro, iniciada assumidamente a troco de favores materiais. Basicamente, nas pontas do cabo de guerra, puxado de um lado para o outro no julgamento do português,
acusado de homicídio em segundo grau, estavam essas duas teses. Mas, enfim, depois de 8 semanas de julgamento, o júri, que foi exposto aos objetos ensanguentados da cena do crime, inclusive os utilizados como armas, a todas as falas de defesa e acusação, a cada detalhe daquele crime, chega um veredito: culpado. Seabra não reage. Uns minutos depois, olha para a mãe e ela estica a mão em sua direção, pedindo-lhe calma. Quando é levado pela polícia, acena-lhe com a cabeça, como fez em todas as sessões. A mãe coloca as mãos em posição de coração, encosta os dedos nos lábios e envia um último beijo ao filho. Renato Seabra terá de cumprir 25 anos de prisão, podendo a pena ser convertida em perpétua em território americano pelo assassinato de Carlos Castro. Atualmente, com pouco mais de 30 anos, o rapaz enfrenta a rotina de uma cadeia de alta segurança e já tentou tirar a própria vida 2 vezes. O trecho que inicia esse vídeo é inclusive uma das cartas escritas pelo condenado, que se diz arrependido. O texto foi escrito 1 ano depois de ele saber que o resto de sua vida pode ser passado dentro de uma cela. Daqui a alguns anos, no entanto, precisamente em 2036, quando estará com 46 anos, Renato poderá sair em liberdade condicional e os juízes decidirão sobre sua deportação para Portugal. Todos já tivemos, pelo menos uma vez na vida, um ataque de fúria, né? Seja lá qual for a razão e o que ensejou. Uma discussão, uma desavença, uma discordância, muito provavelmente. A grande questão e diferença que separa a maioria das pessoas enraivecidas e potenciais criminosos em um de fato é aquela linha tênue e rápida que separa a razão da emoção. Aquele pequeno momento que antecede a tragédia. O saber em que momento afastar o dedo indicador do gatilho mental da fúria, que pode resultar num ato sem volta, é que determina tal distinção. É bem verdade que também existe um instinto de autopreservação, um medo. Este último, talvez, ante a desproporcionalidade de idade, tamanho e força, deve ter estado o tempo todo na cabeça de Carlos, enquanto ela ainda pensava. Renato, por sua vez, ao que tudo indica, deixou-se levar pela fúria incontrolável e, mesmo intacto fisicamente, também não mais pensava, enquanto se transmutava de homem tímido, educado e cortês em um cruel e sanguinário assassino psicótico. Antes de sair, se você gostou desse conteúdo, verifique sua inscrição, considere apoiar o canal se tornando um membro e, claro, deixe um comentário aí, assim você engaja e não perde nenhum vídeo do Insólito, se for de seu interesse. Esse foi o caso de hoje, espero imensamente que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.